Fiel, e a mídia analisou aí o empate do Corinthians por 0-0. Você liga na análise do pessoal, deixa o seu like, comenta o que você achou desse empate. Eu achei o empate aí, cara, bom, mas não comemorar com uma vitória. Empate ok, não tomamos gols, teve um pouco de melhora, os caras correram um pouco mais depois da última coletiva do Dorival. Então vamos ver agora pra sábado em Botafogo, difícil, Coringão com alguns desfalques aí, mas se liga só na análise da mídia, deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Isso, 0-0, professor Paulo Calçade, o que eu ouvi desde o final de semana, desde o pós-jogo contra o São Paulo era o seguinte: esse Corinthians vai tomar uma piaba do Cruzeiro. O Cruzeiro vai atropelar. Olha, esse Cruzeiro vai arrebentar com o Corinthians, hein? Me parece, então, que o 0-0 foi uma vitória, é isso? Não deixa de ser um resultado importante contra o líder do campeonato. O Cruzeiro tem muito mais repertório para jogar futebol do que o Corinthians hoje. O Corinthians, ele é uma equipe, ele tem um time limitado. Por exemplo, sem o Dorival, ele mesmo disse, tô aqui 90 dias, eu não consigo escalar Yuri, Memphis e Garro. Difícil. Né? E são os caras que você olhando para o finalzinho do ano passado, no campeonato, é um Corinthians que brilhava também em função do trio. E sem o Yuri Alberto, o rendimento do Memphis cai também, porque ele não tem um companheiro. O companheiro dele já foi o Thales Magno. O Thales Magno não está jogando bem. Quando é o Romero também não é a mesma coisa. Então, se o Garro fica buscando passe, tentando alternativas, e ele só encontra o Memphis. Então você tem um time com um repertório pequeno contra o líder do campeonato. Um resultado empate em casa diante do líder, na situação do Corinthians, não é ruim. O que se falava em relação ao Cruzeiro ganhar o jogo era o Corinthians com a imagem que deixou após do jogo contra o São Paulo, de uma que inexistiu a disputa, o desejo de jogar futebol. O que acontece? Você fala, o líder vai atropelar. Aí foi outro Corinthians. Um Corinthians em casa, torcida em cima. Né? Aí um Corinthians que correu mais, um Corinthians que lutou muito mais, teve uma atuação defensiva superior. A questão é manter este Corinthians desse jeito para enfrentar um campeonato que é difícil para ele. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de jogar pelos lados. A beirada do Corinthians é Matheus Bidu e, eventualmente, o Mateuzinho. Tanto que você enxergava o Thales um pouquinho mais pela esquerda, não aberto, e o Memphis, dois atacantes, o Memphis até um pouquinho pelo lado direito, e o Garro tentando abastecer os dois. O lado se passar o Bidu, tem jogo. Se não passar, não tem. E mas sem bola tem um pouco de espaço também. É um Corinthians que não joga. Tem jogador de velocidade. Não existe. Ponta? Então, assim, aí no Corinthians não. Pois é. Aí você fala assim, o Dorival. Peraí, gente. Ele mesmo voltou a falar hoje que me prometeram, eu assinei com a conversa e promessa de 4 jogadores, que ele sinalizou no momento da assinatura. Eu preciso. Ok, Dorival, até agora não chegou. E pela situação do Corinthians... E cadê o dinheiro para contratar? E que jogadores são esses? Sabe nem quem ele cobra isso, coitado. Mas ele quer um cara de beira, um cara de velocidade. É muito difícil, jogador de debater, né, Calçade? Por exemplo, não tem Garro nem Carrilho para o Botafogo, sábado. Se vira aí, já mais um jogo sem vira aí, Dorival. Sonha. É muito difícil e ainda debater sem Yuri, né? Fora do contexto. O Yuri talvez. É muito difícil debater fora do contexto, de jogo, como joga, se vai jogar pelas beiradas. O Dorival hoje ele entrou em campo para respirar. Porque o papo todo do fim de semana é que ele não pode perder, porque ele já está com a corda no pescoço, senão hoje no próximo, quando emendar uma sequência de 2 derrotas, tomara que não, pelo emprego Mas você dele. não acha que se perdesse jogando bola ele seria demitido? Seria, mas o que eu tô falando, ele hoje ele entra em campo para não deixar o Cruzeiro jogar. E acho que ele até vai bem nessa ideia. Um começozinho ali que eu acho que o time ainda estava tentando entender como é que se posicionava em campo, e depois ele sufoca. O Cruzeiro tem dificuldade para evoluir, para acelerar, para ter a bola e criar. O Cruzeiro não consegue estabelecer as suas dinâmicas que a gente vinha vindo tão bem recentemente. Então ele entrou só para garantir o emprego dele, porque o futebol aqui vive disso. Quarta-feira eu preciso respirar. Quem sabe domingo eu tento fazer alguma coisinha, mas se eu perder domingo eu já tenho que respirar quarta. O Dorival ele só entra hoje para não perder. O primeiro tempo dele é bom porque ele não sofre gols. Então eu também nem fico confortável de virar e falar, mas porque o primeiro tempo ele bota ali os 3 caras no meio. Aí depois ele tem o Garro para tentar alguma coisa com o Memphis ali na frente, para tentar acionar, para tentar chegar, para tentar... dentro. O que der, vai passar no pé do Garro, a gente vai tentar, mas o fundamental é não tomar um gol. Então como é que eu posso analisar o que o Corinthians do Dorival está jogando? O Corinthians do Dorival está se defendendo para ele não ser demitido. Então, assim, essa é a dinâmica atual do clube. Jogava nesse e certamente não foi isso que conversaram quando contrataram ele. Esse trio no centro do campo, mais o Garro, Memphis e Yuri. É um time que ele é um time que tem um corredor central
mais forte e a beirada frágil. Não sai jogo pela beirada. Então, quando você tranca, você não precisa ter muito trabalho para trancar os lados para o Corinthians e marcar bem no centro. E aí ele não joga. Quando tinha Memphis com o Yuri e o Garro, isso funcionou no ano passado. Mas é preciso observar uma coisa. Funcionou num momento em que o Corinthians, a gente sempre falou isso, a gente falava no ano passado, não tinha mais Copa do Brasil e nenhuma competição internacional, ele só tinha o brasileiro para não cair. E aí ele teve uma sequência legal de jogos. Mas este Corinthians aguentaria este calendário, que aí é Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro e as competições internacionais que ele buscou e não conseguiu permanecer. Aí você começa a fragmentar e arrebentar o time. E são arrebentados. Né? E, assim, a torcida agora está atrás. Está atrás de... Você pega Gaviões, os caras sentam aqui, o cara está indo para a balada, o outro não sei o quê, a torcida está em cima. Então isso porque é o clima da crise, é o roteiro da crise. Eu não tenho como colocar a responsabilidade, obviamente, no Dorival, mas eu tenho discordado de uma coisa nas escalações, a partir do momento que ele não tem o Yuri. Eu acho que ele devia jogar sem o centroavante, ele devia colocar o Romero, abrir o Carrilho do lado, jogar com os dois volantes, Garro na frente, Memphis solto, 4-4-1, porque dos lados com o Carrilho e com o Romero ele não ia ter o jogo perfeito, mas ele tem recomposição, ele tem ali um pouco mais de chegada pelos lados, o time ganha mais alternativas, se fecha um pouco melhor. Mas eu não concordo com o jeito que ele tem jogado, tá? E hoje não tem centroavante, né? Oi? Eu acho que a entrada do Thales Magno fazendo uma dupla Garro pra acionar Memphis e Thales. Não compensa o fato de você ter 3 jogadores atrás. Seria melhor você jogar, por exemplo, com o Romero e Carrilho aberto, 2 jogadores, o Garro mais solto, livre. Só pressãozinha de marca, lançamento e tal. E o Memphis. E o Memphis solto. Aí eu acho que teria mais lógica. Tudo bem, aí você tem 4. Aí você joga no meio de campo com 2. 4-4-1. Não, que hoje a escalação, para mim, você está falando do 4-3-3. Carrilho, Romero e Memphis, 3. Garro, 4. E ali uma dupla de volantes. Eu acho que a escalação não começa para mim pelo 4-3-3. Eu faria isso hoje. Não, eu acho que a entrada do Thales Magno não compensa. Eu só acho que os 2 volantes vão pirar. Entrega a bola para o adversário. E precisa encontrar uma identidade para o time, uma marca. Leonardo Jardim do outro lado. Ele se ligou ali que não ia funcionar, aquele time cheio de estrelas. A identidade do meu time vai ser um time equilibrado, com pegada e com rotação alta. Hoje, essa rotação não emplacou no momento ofensivo, porque o Corinthians marcou muito bem o Cruzeiro, então tem o mérito do adversário. Não foi o Cruzeiro Prime, o Cruzeiro que a gente viu nas últimas rodadas. Cruzeiro Prime? Mas era o que a gente estava vendo. Moderno. Eu gosto dessas expressões pós-modernas. Pelo menos temos aqui o Prime Brailer. Melhor versão. Não foi o Cruzeiro... Não foi o 360, mas a melhor versão. Tá bom, obrigado. Aqui é uma versão luxo. Mas eu gostei da postura defensiva do Cruzeiro. Gostei da postura como o Cruzeiro... O Cruzeiro marca muito bem. Eu só acho que o Cruzeiro, que é um candidato ao título, ele tem ainda mais facilidade de jogar contra times que querem atacá-lo do que quando ele precisa tomar iniciativa. Lógico, porque esse é um jogo que vai ser desenvolvido com o tempo. É a marca do time, mas o Cruzeiro chegou 5 jogos seguidos como visitante sem tomar gol. Terceira melhor defesa do campeonato. Impressionante. Quem diria que aquele Cruzeiro que foi eliminado do Mineiro, da Sul-Americana, por falta de combatividade, por falta de intensidade, se transformaria num time equilibrado, num time que marca muito bem, uma revolução feita pelo Leonardo Jardim. Vamos lá, começando exatamente com o líder na Neoquímica Arena, no reencontro com o Cássio, que foi homenageado, deu empate, muito graças ao Cássio, é o nosso primeiro assunto. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians ficou no empate sem gols contra o Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena. Foi noite de reencontro com o ídolo Cássio, que fez importantes defesas e foi homenageado antes do apito inicial. O Cruzeiro começou melhor, chegou à área corintiana, mas não foi efetivo. Aos 10 minutos, Caio Jorge perdeu uma grande chance. Aos 24, Garro deixou para o Memphis, que finalizou, mas Cássio fez a defesa. Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e pressionou a saída de bola da Raposa. Aos 5 minutos, Thales Magno finalizou perto. Aos 30, Memphis tentou. Cássio defendeu. Matheus Pereira levou perigo nessa cobrança de falta.
Cássio brilhou e fez a Fiel lembrar o porquê ele virou ídolo. Aos 43 minutos, Memphis chutou de fora da área. O goleiro salvou. No minuto seguinte, foi a vez de Villalba evitar o gol do Gustavo Henrique. Final de jogo 0-0. Vamos ouvir os personagens da partida. Acho que essa partida foi uma partida importante, que nos mostrou que a gente não está muito longe do melhor Corinthians. Eu acho que falta pouco para a gente voltar no nosso melhor futebol. E essa partida mostrou que falta pouco, a gente só mudar a atitude dentro de campo. Foi como nós mostramos hoje, sem perder uma bola. Claro, a gente jogou contra o líder do campeonato, sabíamos que era muito difícil, mas queremos a vitória. Mas eu acho que foi um saldo positivo por todo um contexto. Todas as rodadas aí eu tô vendo o Cruzeiro fazer 2 gols para mais. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente. E temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. As dificuldades que nós estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que eu ainda não tive os 3 jogadores de ataque jogando juntos. Eu estou aqui há 90 dias e em momento nenhum isso daí aconteceu. Eu espero tê-los o quanto antes. São jogadores que se completam, que se complementam dentro das partidas. Para mim, muito em razão disso está aí. Vim aqui enfrentar o Corinthians, que é um jogo difícil. Vai ter muitas equipes que vão vir aqui e não vão levar ponto para cá. Então acho que na situação que a gente se coloca no campeonato, acho que um ponto fora de casa diante de um grande clube igual o Corinthians é de extrema importância. Lá na frente ele conta e conta muito. Em primeiro lugar, acho que foi um jogo equilibrado. Tivemos alguns erros principalmente de passe na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa, vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. 0-0 em Itaquera, o Corinthians teve um pouquinho menos de posse de bola, 47% contra 53% do líder Cruzeiro. Finalizações mais do Cabuloso, da Raposa, 13 contra 7 do Timão. 4-4 no alvo, um empate em finalizações. Grandes chances, o pessoal da TSPN levantou 2 do Cruzeiro, 1 do Corinthians. Ações na área rival, 17 contra 14, aí vantagem corintiana, também nos escanteios, 4-2 pro Timão. O Cássio faz uma defesaça, o Villalba tira uma em cima da linha, o Corinthians poderia ter vencido esse jogo contra o forte time do Cruzeiro, que não foi tão bem quanto em outras oportunidades, Elton. É curioso como a gente começa a entender o Cruzeiro em diversos cenários, né? E foi curioso um trecho, inclusive, da própria coletiva do técnico do Cruzeiro, Jardim, falando que o campo do Corinthians é muito bom, isso dificultou o jogo do Cruzeiro, que a bola corria demais, o jogo ficou mais rápido do que o Cruzeiro gostaria que tivesse, e isso também trouxe um pouco de desconforto, né, a equipe dele. A gente viu o Cruzeiro finalizar mais e ter mais posse de bola. Já falei aqui algumas vezes, né? O Cruzeiro não é o time da maior posse de bola do campeonato, muito pelo contrário. É um time que até, em média, tem menos de 50%. Teve mais a posse, finalizou mais, mas não conseguiu ser eficiente. Isso vai acontecer no Campeonato Brasileiro, acho que essas oscilações são normais. Mas, por outro lado, a gente viu um Corinthians também, porque tem sido uma tônica do Dorival. Dorival ainda não conseguiu colocar o Corinthians como o time propositivo, ou seja, vou usar o meu sistema e o adversário que se adapte. Ele tem feito muito o exercício oposto. Vou me adaptar ao que o adversário faz, anular suas principais virtudes e tentar, numa bola, né, tentar vencer o jogo. Foi o que ele tentou fazer novamente. Tanto que,
O Lucas Silva e o Romero, os dois volantes do Cruzeiro, jogaram bem, o sistema defensivo do Cruzeiro também se comportou muito bem, mas do meio para frente, as peças que fazem o Cruzeiro funcionar foram anuladas, né? O Wanderson pela esquerda não conseguiu jogar, o Christian pela direita também não, o Caio Jorge, a circulação dele acabou sendo muito curta, porque o Corinthians se comportou bem. Perde um gol que não tem perdido no Campeonato Brasileiro, tanto que é o artilheiro do campeonato. Né? Mas das poucas oportunidades que ele teve, porque ele se sentiu desconfortável com o pouco espaço que o Corinthians concedeu. Era o que o Corinthians precisava fazer para tentar vencer o Cruzeiro. No fim das contas, acabou sendo um jogo equilibrado, justamente porque o Corinthians defensivamente anulou as peças do Cruzeiro do meio para frente. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda conseguiu criar mais oportunidades que o Corinthians. E do outro lado, o Corinthians ofensivamente não rendeu o suficiente. Dois do trio já juntos, né? Garro e Memphis. Jogou o Thales Magno junto com o Memphis. Falta ainda o Yuri Alberto. A gente sabe que ofensivamente o Corinthians ainda depende de peças fundamentais para funcionar. E esse trio é fundamental. Faz muita falta. Então isso, claro, pesa bastante. Dorival sabe muito bem disso. Resguarda-se na defesa, faz o time não sofrer gols, sai com clean sheet, né, como chamam os ingleses, e tenta numa bola vencer o jogo. Não conseguiu dessa vez, assim como o Cruzeiro também não conseguiu vencer o Corinthians fora de casa. Pra mim, normal, dos dois lados. Acho que o Corinthians até comemora um pouco mais, porque tirou um ponto do líder do campeonato, o melhor time do momento. Mas de qualquer forma, pro Cruzeiro também, jogo fora de casa. Fundamental pontuar num campeonato desse tão longo, fora de casa, também foi importante pro Cruzeiro. Segue a invencibilidade, só 2 derrotas no campeonato. Agora, o Rodrigo Garro fala em mostrar mais vontade, mostrar mais disposição em campo. Realmente isso aconteceu com o Corinthians. Aconteceu, eu acho que tem aquela coisa de... o time sabe que vive um momento de instabilidade e precisa dar uma resposta rápida, e tem a questão do adversário elevar também o seu patamar de competitividade. Seu sarrafo. Né? Você precisa enfrentar o líder de uma maneira diferente. Sim. Claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado, onde o Lanterna pode vencer o líder. Mas a gente sabe que em alguns jogos específicos, cenários eles se modificam, né? Cada jogo tem a sua história. Eu acho que nesse jogo específico o Corinthians precisava subir o seu sarrafo, conseguiu jogar no seu limite. Mas é um limite que não é o suficiente para, olha, o Corinthians a partir de agora vai, né, evoluir, e também não é, o Cruzeiro vai começar a derrapar porque enfrentou um adversário que não está brigando pelo título, não está brigando ali pelas primeiras posições. Não é também ir para esse extremo. O ponto do Cruzeiro é importante fora de casa, vai fazer muita diferença no fim do campeonato. Assim como o Corinthians também, né? Empatar com o líder pode fazer diferença no ânimo da equipe, né, daqui para frente. Parabéns para a diretoria do Corinthians. Não dava para falar, o Cássio voltou aqui e não fazer nada, um ídolo desse tamanho. Claro. Eu achei civilizado, tá de parabéns pela homenagem antes da bola rolar. Então aí você foi um empatezinho, finalizando com a ESPN e deixando os créditos na descrição. Mano, no primeiro vídeo ali, os caras, mano, falaram que a gente tá comemorando com uma vitória, é sacanagem, mano. É um empate em casa, 1 ponto, beleza, nada demais. O Corinthians tem a obrigação de ganhar, independente do time que enfrentar em casa. Não ganhamos, pelo menos não perdemos, não sofremos gols, mas comemorar com a vitória, nada a ver, mano. Cara, jogador. Mano, eu gostei do Charles ali no meio campo, ele não é técnico, ele erra muito passe, só que ele marca muito, ele incomoda, ele bate, ele volta, ele corre muito. Então achei que ele jogou bem, né? Até que ele cansou depois no segundo tempo, daí entrou o Kaique no lugar dele. As laterais, Mateuzinho, Bidu, Mateuzinho foi muito mal. Aí ele falar que o time tá próximo de jogar o que jogava no passado, creio que naquelas 9 vitórias consecutivas, cara, acho que não tá nem perto. Se vocês pegarem alguns vídeos do ano passado, dessa sequência, os melhores momentos desses jogos, mano, o time tocava bola fácil, cara, triangulação, chute, finalização. Todo jogo a gente tinha certeza que o Corinthians ia fazer no mínimo 1 gol, cara. Então fazia 4 no Criciúma, 5 no Atlético, cara, era muito gol. O time jogava muito bem, cara. Eu acho que não tá nem perto de jogar o futebol que jogavam no ano passado. Não sei que jogo que esses caras vêm dentro de campo. Então, a dupla de zaga, gostei, Gustavo Henrique e André Ramalho jogaram bem pra caramba. O Hugo Souza não foi muito exigido. Cara, as bolas que ele defendeu foi no meio do gol, não teve nenhuma defesa assim. O Cruzeiro não teve nenhuma chance real de gol, né? Tirando do primeiro tempo lá que o cara poderia ter finalizado, Caio Jorge e furou a bola. Só aquilo dali, de resto, não senti nenhum perigo não do Cruzeiro. Do Corinthians, segundo tempo ali, aquela bola do Memphis Depay que o Cássio pegou no ângulo. E também, cara, o zagueiro dos caras tirar em cima da linha, cara, a cabeçada, acho que do André Ramalho.
Cara, ali ia ser gol. Se a bola vai um pouquinho mais alto, acho que seria gol. Ali eu comemorei gol, cara. Foi muito perto mesmo. Mas, felizmente, e agora, final de semana, Botafogo, sem Garro, sem Carrilho. E eu não sei se sem José Martins ele tomou amarela, mas eu não lembro se ele estava pendurado ou não. Vou dar uma olhada depois. Então é isso. Comenta o que você achou da partida. Comenta o que você achou da análise aí da imprensa, da mídia. Então, até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.